Louvado seja Deus. Eu gostaria de que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Juízes, versículo 6. Eu vou estar lendo do 1 ao 16. Do 1 ao 16. Peço encarecidamente, deixa eu explicar para quem não me conhece, eu tenho um hábito de perder concentração, então desplugue o som do seu celular. Quem estiver dormindo, vou jogar o giz e papelzinho. Jogo. Então, vai lá no banheiro lavar seu rosto se você estiver com sono. Expulsa esse mal. Isso é roubo. Não, eu vou pegar a da Andréia. Obrigada. Todos abriram o livro de Juízes, Antigo Testamento. É algo que hoje eu separei o dia para me consagrar, para que o Espírito Santo trouxesse algo que o meu coração e o seu coração necessitam escutar nessa noite. Mas antes que eu entre com a ministração, eu sempre gosto de ilustrar com uma história, né? Uma história bíblica, uma história não falo de um personagem, porque foi um ser vivente, de alguém que viveu algo em Deus, para que isso argumente que se ele viveu, você também pode viver. Amém? Livro de Juízes, versículo 6, diz assim. Eu vou ler com vocês aqui. Letrinha desse tamanho. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíram as suas plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus deuses, os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Por enquanto, até aqui. Até aqui. A gente observa uma história na Bíblia, onde o povo do Senhor passou por um período bom, mas infelizmente se desviou, começou a adorar outros deuses, começou a adorar a floresta, né? Que também era, vamos dizer assim, a floresta naquela época, ela era, os rituais feitos em florestas eram com uma deusa, eles também, o Baal, então eles se desviaram do caminho. E por esse motivo, aconteceu que nesse período, permitiu o Senhor que o povo de Midian e as terras ao redor entrassem no povo de Israel e os oprimissem. Então, quando, por exemplo, eu era uma israelita, eu tinha com meu marido, meu arraial, meus jumentos, meus ovelhos, minhas plantações, ia lá os midianitas, roubavam, furtavam, e o que eles não podiam furtar, eles destruíram, eram como gafanhotos, entravam para, literalmente, detonar, terminar com tudo aquilo que era teu. Amém? E vocês percebem que no final do versículo, os israelitas clamaram por socorro a quem? Ao Senhor. É sempre assim. A gente é assim, né? O ser humano é assim. Quando a gente busca Deus, a gente começa a se fortalecer em Deus, Deus começa a prover, Deus começa a nos prosperar, e a gente começa a achar que a gente faz isso pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, né? Que a gente tem conseguido, que a gente tem galgado. E a história não é assim. Deus te promove, mas Ele te promove para que o teu coração em todo o tempo esteja dependente nele. Entenda que sem Deus nada você pode fazer. Continuando. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, 8.
8. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abizerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-las do midianita. Então eu entendo que todo o serviço que era feito para um bem maior da própria família era feito escondido. 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, o meu clã, ou família, ou tribo? Volta lá, no 15, eu estou explicando o que é clã. Meu clã, família ou tribo é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha que tremenda essa palavra. A gente se estabelece como filho de Deus, a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a gente se rende naquele primeiro amor, e aí a gente começa, né, a buscar Deus, a gente começa naquele primeiro amor a galgar, a crer, né? E é tremendo o trabalhar de Deus, porque Ele se lança e Ele se revela até nós. E nisso a gente vai, né, crescendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai, né, vendo as maravilhas de Deus, mas infelizmente o ser humano é tendencioso a sempre se né, como eu sempre ministro, o ser humano é egoísta, a gente começa a crer que Deus trabalhou, mas que a partir de lá é o nosso, agora a gente que vai fazer. A gente começa a se desprender de Deus, a gente começa a achar que nem tudo é assim, não é ferro e fogo. Deus é bom, eu sei, mas Deus também é um Deus que entende o meu lado, Ele entende o meu jeito. Querido, Deus te entende, mas Ele deseja de todo o coração dEle que você permaneça sendo o mesmo filho, que o amou da primeira vez, continue sendo o mesmo filho que o ama e o amará eternamente. E se vocês olharem a história de Gideão, Deus o chamou para resgatar os israelitas do povo dos midianitas. E o que ele falou primeiro? Ô Senhor. Primeiro ele lembrou da promessa, né? Ele primeiro lembrou de tudo aquilo que os pais contavam. E depois, quando Deus o convocou, o anjo o convocou, ele falou: olha, eu sou da família menos importante da minha tribo. E eu sou ainda o menor da minha família. Além da minha tribo ser a menos importante, eu sou o menor deles. Eu quero te dizer que Deus quer fazer milagres através da sua vida. Mesmo que você se ache tão pequeno, tão diferente, você se ache tão... como se fala? Você se acha tão desqualificado. Eu quero te dizer que Deus vai te usar desta maneira e vai te qualificar, e vai te fazer crescer, e vai te fortalecer, e vai te encher, te impulsionar da graça, que vai te tornar um homem ou mulher de grande fé. E eu quero te convocar a isso. Eu quero que a partir de hoje, o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações e as suas palavras sejam diferentes. A gente tem o hábito, nós somos uma igreja
que possui como visão um dos fundamentos a palavra da fé. E isso eu sempre coloco, isso nos faz diferente de alguns locais que vocês podem frequentar e não ver. Nós cremos na palavra da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Então eu espero, eu oro, eu desejo, eu não tenho, mas eu creio como se tivesse na minha mão. Isso é fé, é viver. Eu vou chamar a atenção de quem está conversando. Eu não sou o pastor Luciano. Pois é, então se acostume. O pessoal da casa já me sabe, né? E é o pessoal da casa que está conversando. Amém. Voltando à palavra. Que aí vocês me desconectam da palavra. Isso é muito ruim. Eu vou chamar você para pregar aqui no meu lugar. Voltando à palavra. Vamos lá. Deus, ele tem uma grande promessa para a minha vida e para a sua vida. E entendo, Deus não lançou uma promessa para que você vivesse ela no passado e morresse no passado. Deus, quando lançou a promessa sobre o povo de Israel, que ia ser liberto da mão do faraó, ele libertou e deixou? Fez atravessar o Mar Vermelho e deixou eles lá do outro lado, e falou, agora que vocês que se virem, a minha parte eu já fiz, ok, agora é cada um por si, e Deus para mim. Foi assim que ele fez? Não. Porque Deus, quando ele lança sobre a tua vida uma promessa, ele quer que você creia na promessa e que nesse período você comece a viver pequenos ou grandes milagres até que a tua vitória venha. E na vida de Gideão foi assim. Ele era um homem capacitado? Não, não era. Moisés era um homem capacitado quando foi chamado pela sarça? Porque ele era gago, para quem não sabe. Ele questionou, falou, olha, eu não falo bem. Eu tenho um problema de dicção aqui, eu não consigo. Ele falou, não se preocupe, eu mando seu irmão Arão, o Arão fala bem, ele vai te acompanhar. Nem por isso. E se você olhar quantos homens e mulheres de Deus tiveram experiências e não estavam habilitados. O pastor Luciano trouxe uma palavra quinta-feira maravilhosa sobre Davi. E Davi, ele foi ungido, foi o 7º filho de Jessé, o menor deles, aquele que estava apacentando, e ele foi ungido. Ele estava pronto, naquele momento que foi ungido, foi chamado, ele estava pronto para ser rei? No momento que ele derrotou Golias, ele estava pronto para ser rei? No momento que com a harpa, ele era usado pelo Espírito, ele tocava para afugentar os espíritos malignos na vida do rei Saul, ele estava pronto para ser rei? Não. E às vezes você só consegue se olhar a tua incapacidade. Você dá mais ouvido para o diabo, dizendo que você é um incapaz, que você não é sábia, que você é diferente, que você não tem jeito. Você dá mais ouvido para o diabo do que para a promessa de Deus que diz que vai te capacitar. E eu quero te convocar em nome de Jesus para que você lance fora todo espírito do medo. O medo te desqualifica. O medo, ele te julga e te faz medroso, incapaz, sem iniciativa, desmotivado. E aí começa até a mentir. Porque não gosta de passar feio na frente dos outros, começa a mentir, inventar história que não é. Então hoje, esse medo, obrigada papai. Esse medo, ele vai ser repreendido da sua vida em nome de Jesus. Porque só avança para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem não tem medo. Se você ficar olhando a quantidade dos midianitas, você nunca vai avançar. Se você ficar olhando que a sua tribo é a menor, você nunca vai avançar. Se você ficar olhando que você é o menor da sua família, você nunca vai avançar. Se Moisés ficasse fixado, que ele era gago, ele não iria. Se José ficasse fitado na ideia que naquele exato momento ele estava no fundo do poço e seus próprios irmãos o jogaram, ele não viraria governador. Entendam, sobre tudo aquilo que passamos, se permitirmos viver
e nos aprofundar na palavra, que é a nossa bússola, é o que nos norteia. No momento de tristeza é o que nos traz esperança para alegria. No momento de solidão é o que nos traz esperança de estarmos muito bem acompanhados pelo Espírito Santo. No momento de dor é o que nos traz uma promessa de cura. Se você não estiver norteado pela palavra que te garante a vitória, você esmorece. E quando você esmorece, você passivamente, você se desliga da natureza de Deus. Como, pastora? Eu amo Deus. Deus esmorece. Deus é medroso, mentiroso, desqualificado. Então, se você sente isso, logo você não está linkado a Deus, porque Deus não possui essas características na sua natureza. Deus me chamou para isso, para nos dar uma corda, e é para mim também. Deus sabe o quanto eu, Ana Paula, pastora Ana Paula, protelei ministrar hoje. Você dá risada, né? Olha quem está contente e feliz aqui, ó. Irmãos, faz uns 3, 4 meses que o pastor fala, você precisa pregar. E eu falava, não, hoje eu não estou bem, preciso pregar, hoje eu estou com dor de barriga. Você precisa pregar. Ai, eu não estou legal, olha minha mão como está gelada. Eu invento cada... Invento não, porque é real, meu amor. Crê que é real. Ontem viemos aqui na igreja e depois a gente foi para casa. E aí nós sentamos para assistir um filme, aquele famoso liga a TV, dorme. Mas a gente tem esse hábito de ficar juntos no final da noite. E ele falou, o que você tem? Você acredita que minha cabeça já estava pensando nos midianitas da palavra? E eu já estava assim. Ele falou, você não está bem, né? Eu falei, estou meio sufocada. Ele falou, então tá. Então vai descansar um pouco, né? Ele falou assim, né? Começou a conversar comigo. Eu falei, ele não vai liberar essa vez eu não consigo. Ai, meu pai, eu consegui me livrar dos amorreus, mas dos midianitas não vai ser possível. Mas aí eu falei, não tem jeito. Ele foi fechando o cerco. Hoje ele acordou 6 da manhã já para fazer o almoço, para eu não ter que fazer. Para eu ter bastante tempo para me consagrar. Mas amém. Obrigado pela força. Porque eu estou aqui combatendo os midianitas. E pense uma coisa, isso não acontece só com você. Acontece comigo também, com o pastor Luciano também. Acontece com o ministro William, com a ministra Andréia, com todos nós. Com as intercessoras, com o Luzinete. Nós somos tão humanos quanto vocês. E quando eu ministro uma palavra, ela também vem de contra mim. Então está na hora de você lançar fora todo o medo. O amor, ele lança fora todo o medo. A palavra de Deus nos garante isso. Está escrito. Entenda, o diabo sempre vai soprar no seu coração, tentando te confundir, tentando te parar, tentando te deixar mais lento na caminhada. Lançando sobre a tua vida que você não é capaz de viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas eu queria testemunhar algo. Ana Paula, né, fugindo, né, que nem Elias fugia de Jezabel. Fui para a caverna esperando que os corvos me oferecessem pão. E um dia, eu acredito que a pessoa não vai se incomodar que eu fale, eu estava aqui e eu tinha fugido de ministrar. E o Rodrigo, que está lá na mídia, ele falou assim, pastora, ele me pegou lá fora. Ele falou assim, eu estou sentindo falta. Mais ou menos isso, né? Eu falei, do quê? Ele falou assim, quando a senhora vai ministrar? Sabia que eu sinto falta da sua ministração? Aquilo me quebrou, foi assim, ó, pum, na minha cabeça. Estava eu, ele e mais alguém. E aí eu falei, você quer que eu ministre? Ele falou, quero. Sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso foi como se o anjo do Senhor tivesse chegado para mim e falado, eu te ajudo.
Mas eu sou pequena. Eu sou sozinha, minha tribo é tão pequena. Eu sou tão insignificante. Mas sou eu que te sustento, eu te ajudo. Eu te levanto com o meu braço forte, com a minha mão de poder. Estou à tua destra. E aí hoje estou aqui. Entenda, o medo sempre vai soprar no teu ouvido e te tentar, ele vai tentar, porque em nome de Jesus não vai conseguir, ele vai tentar te desqualificar. Por muitas vezes eu me desqualificava, falava assim, minha ministração não é divertida como do Luciano, eu gosto de ministrar que nem o Luciano ministra. Ou ministrar que nem o William, com propriedade, ministra. Mas entendam, Deus me deu esse chamamento. Mesmo que foi um chamamento um pouco mais sério, mas é um chamamento que Deus escolheu só para mim. Eu sou exclusiva dele. Se ele achou graça aos olhos dele de me ver ministrando dessa maneira, é porque eu tenho certeza que isso vai trazer vida e saúde ao teu coração e ao meu. Entenda uma coisa. Toda situação vai te paralisar. Toda má situação, ela vai fazer isso. Eu sempre ministro que nós decidimos, assim como decidimos o batismo, decidimos aceitar Jesus, nós decidimos por toda e qualquer situação que passamos nessa vida. Né? Eu sempre falo isso. Que nós somos, né? Às vezes você fala, eu não consigo, porque fulano, beltrano, situação. Você é o seu maior empecilho. Porque é sobre você, é a sua vida. É você tem a decisão de decidir escolher algo bom ou escolher algo ruim. Se você escolher algo bom, consequência será algo. Se você escolher algo ruim, consequência será algo. Não tem como, é semeadura. Se você olhar do início da Bíblia até o final, fala-se sobre semeadura. E não tem como nós fugirmos da consequência. Por que os israelitas estavam oprimidos? Porque eles deixaram de adorar ao Deus Altíssimo e começaram a adorar outros deuses. Isso teve consequência? Teve consequência. As tribos ao redor, os povos ao redor se fortaleceram e começaram a oprimir. E é isso que tem acontecido na sua vida. Você tem sido opresso porque você tem deixado o medo, a dúvida, a preocupação sucumbir à tua vida. Está te desqualificando como filho e está na hora de você soprar isso para longe de você e crer que o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai te dar força para passar por mais essa situação em vitória, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Entenda, não é porque somos filhos de Deus e cristãos que não vamos ter as mesmas aflições que o ímpio tem. Nós vamos passar. A diferença, o que nos muda, o que nos faz diferente, é que nós visualizamos a situação e nós sabemos que nós temos a vitória sobre aquela situação. Nós vemos a situação diferente. O Senhor falou, no mundo tereis aflições, problemas, situações ruins, mas tem de bom ânimo, porque eu venci cada uma delas por você. No Entre Elas, essa terça-feira que passou, a gente teve uma ministração sobre veja o lado bom das coisas. E às vezes a gente se desqualifica porque a gente só sabe olhar o lado ruim de toda a má situação que passamos. Está na hora de você se permitir ser qualificado, você tirar da tua vida toda a dúvida, todo o medo, toda a preocupação e se permitir ver o lado bom das coisas. Ai, me deixaram. Ai, eu tinha umas amizades tão legais, tão fiéis, e hoje eu estou tão sozinha. Glória a Deus, você vai aprender a andar sozinha, em nome de Jesus. Você vai se tornar mais corajosa, mais guerreira, ter mais iniciativa. Por que a gente sempre tende a enxergar tudo que é ruim?
Gideão foi assim. Quando o anjo chamou, o que ele olhou? Ele falou das suas virtudes ou dos seus defeitos? Ele lançou sobre o anjo do Senhor tudo aquilo que o desqualificava. Mal sabendo que ele não ia pela força de Gideão, mas pela força do Senhor na vida de Gideão. Está na hora de vocês assumirem que o Deus que você serve, Ele é poderoso para destroçar todo o poder de pecado, mentira, dúvida, medo das nossas vidas. O que é maior? O teu medo, o poder do teu medo, o poder da tua preocupação ou o poder do seu Deus? O poder do seu Deus. Porque entendam, você numa situação boa ou ruim, Deus, Ele é bom. E Ele vai continuar sendo bom. Porque é a natureza de Deus. Deus é bom. E Ele não muda. Todos vocês conhecem que Deus não mente e não engana. E se a natureza dele é boa, Ele não pode mudar. Deus entenda uma das qualidades de Deus. Ele é imutável. Ele é eterno. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Então, se Ele prometeu algo na tua vida e você não está vivendo, não é por culpa de Deus, é por tua culpa. Você não está se permitindo. Você está se colocando como desqualificado, como desqualificada. E só vive a vontade de Deus quem é qualificado. Só vive a vontade de Deus quem não tem medo. Só vive a vontade de Deus quem não se preocupa. Sabe por quê? Porque diz na palavra que o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Eu vou andar em pastos verdejantes. É palavra. Ele está dizendo, o Senhor não é o teu pastor e você vai viver essa situação sozinho? Alguém tem algum versículo na Bíblia que diz que você vai penar sozinho? Então está na hora de você mudar a tua mentalidade. Porque Jesus não vai mudar. Deus não vai mudar, Ele é imutável. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Enquanto não cumpre, é como eu gostei muito da ministração de quinta-feira. Se você não veio na quinta-feira, vale a pena você puxar. Não que não vale a pena assistir os outros, mas falou muito comigo. Às vezes você não está vivendo a promessa do reinado porque existe um período de preparação. Davi fez tantas peripécias em Deus, mas ele não foi rei no exato momento que matou Golias, ou que matou o leão, ou o urso, ou que ele tocava a harpa, ou que ele foi ungido pelo profeta Samuel. E às vezes a casa de Deus é cheia de filhos, né? Eu falo de filhos mimados de Deus. Deus usa a vida do pastor ou de alguém, olha, tem uma promessa, vai ser essa ou aquela. Passa-se 2 meses. Não quero Deus, pastor. Deus não é bom. Que nem o Chavinho, é o Chavinho que faz assim? Não, é o Kiko, sei lá quem era, do Chaves, que eu amo Chaves, por sinal. Já se rebela, porque acha que Deus está demorando, entenda. O Criador da promessa é Deus, Ele sabe qual é o melhor para você. Além de receber a promessa, ainda quer pincelar a promessa. Deus, tem um jargão muito usado que Deus, como que é? Deus capacita, como que é esse jargão que o pessoal usa? Dos escolhidos. Deus... Nossa, todo mundo esqueceu. Não é da Bíblia, tá? Mas é algo que é real. Ou você nasceu pronto? Não,
nenhum de nós nascemos pronto. Todos nós um dia erramos. Todos nós um dia vivemos uma vida que não era delineada por Deus. Todos nós um dia vivemos sem limites. A gente vê a história do pastor Luciano. Eu fui uma pessoa que fui criada dentro da igreja. E nem isso me interrompeu de que eu vivesse uma vida no mundo. Porque eu vivia dentro da igreja, mas eu tinha uma vida lá no mundo. Dentro da igreja eu era uma pessoa, fora da igreja eu era outra. É a realidade. Até que um dia eu tive um encontro verdadeiro com Deus, e aí não teve. Quando eu tive aquele encontro com Deus, que Deus se mostrou na minha vida, eu falei, não tem como eu continuar sem Ele. Porque sem Ele eu sempre vou me achar incapacitada. Sem Ele eu sempre vou me achar menor. Sem Ele eu sempre vou me achar pouco. Sem Ele eu sempre vou me achar estranha. Mas com Ele, louvo a Deus, porque eu posso ser estranha, eu posso ser louca, porque eu vou confundir esse mundo. Mas, pastora, como é que eu faço? Quero te dizer algo para você. Você está aqui? Você está no lugar certo e na hora certa. Você sabia? Porque aqui é o local para se receber. A gente fala da unção coletiva, mas aqui nos cultos é o local correto, a hora correta para você ser ministrado, para você ser corrigido, para você crescer, para você se maturar. E saiba de algo, você é um sucesso na mão de Deus, só você que não sabe. Você é um sucesso na mão de Deus. Não deixe que nada e ninguém fale o contrário de você. Que a partir do momento que Deus te escolheu, Deus tem trabalhado em você e você fala que você ainda é pequeno, você está desqualificando o poder de Deus na sua vida. Eu gostaria de ler no livro de Tiago, capítulo 1, é algo que a gente lê muito aqui. Eu vou ler alguns versículos que a gente sempre, pelo menos eu leio sempre, quase. Mas é algo que isso tem que estar, eu falo, tatuado na tua vida, no teu coração. Isso tem que ser como se fosse os 10 mandamentos teus, para ter uma vida com Deus. Em primeiro eu quero te dizer algo, colocar lá em Tiago 1, e 17, versículo 16 e 17. Diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Lembra que eu falei que Ele é imutável? Que não muda, como sombras inconstantes. Vai no versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Então, se está te advertindo, é que você está deixando enganar. Você está deixando ser enganado. Você está saindo do posto de filho. Porque filho obedece. O bom filho, ok? O bom filho obedece. O bom filho escuta. O bom filho é grato. Um bom filho, quando erra, se arrepende e reconhece. Isso é o bom filho. Está na hora de você mudar os seus preceitos. Sai dessa visão pequena que você tem ao seu respeito. Que Deus não te escuta, que você não é merecedor. Primeiro você tem que saber qual é a tua identidade. Você é filho de Deus. Não se deixe enganar. Você é filho, e como filho, você tem que ser imagem e semelhança. Logo você tem que ter mesmo caráter de Deus. E por aí vai. Deus não é mentiroso, Deus não é enganador, Deus não é pequeno, Deus não é diferente, Deus não é desqualificado. Deus é tudo de bom. Deus é bom. A gente vai voltar nesse, mas eu gostaria de ler alguns versículos com você. Salmo 119, versículo 68. Depois a gente volta nesse versículo. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Salmo 119, versículo 68 diz: tu és bom, o que fazes é bom.
Ensina-me os teus decretos. Está falando de quem? Deus é bom. Salmo 106, 1. Aleluia. Dê graças ao Senhor, porque Ele é. Porque Ele é. E o seu amor dura para sempre. 136, 1. Salmo 136, 1. Entendam, está na hora de vocês conhecerem a natureza do seu Deus. Ele é bom. Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é. Porque Ele é. E o seu amor dura para sempre. Essa é a natureza de Deus, você não tem como mudá-la, Ele é imutável. E voltando lá para o livro de Tiago, voltamos lá para Tiago. Não se deixe enganar. Se até hoje você se permitia ser enganado, para, a partir de hoje, dá um freio aí, ó, e para. E muda os teus pensamentos, porque é isso que está aqui na sua cabeça. Essa coisa de ser desqualificada, pequena, diferente, a pior, a solitária, a mal vista, a malquista, isso é algo que está aqui, ó, na sua alma, na sua mente. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. 17. Toda boa dádiva. Olha lá, o bom de boa. Porque tudo que vem de Deus é bom, né? Tudo que vem de Deus não é bom? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Oh, aleluia. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós somos inconstantes na presença de Deus. O ser humano é tendencioso a falhar. Entenda, se você é filho de Deus, se você não vigiar, você erra, você peca, você é ser humano. Você não é Deus. Mas entenda que Deus continua sendo bom mesmo quando você não foi bom com você mesmo. E Ele vai te amar com o mesmo amor. E Ele não vai desistir daquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu que você teria vitória sobre os midianitas, você vai ter. Independente de se no seu exército tem 3.000, tem 3 milhões ou 300 soldados, você vai ter vitória. Porque de lá, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E não se oscila, Ele não muda. Deus é imutável. Mas é necessário que você mude os seus pensamentos. Vamos lá no famoso versículo Romanos 12, 2. Que é algo que eu falo sempre, e eu sempre vou falar. Isso é um versículo chave na minha vida. A partir do momento que você entender esse versículo e começar a praticar esse versículo, a sua vida muda da água para o vinho. Da água para a Coca-Cola. Mas sua vida vai mudar. O oposto. Quando você tomar posse dessa palavra e fazer uso dela. Mas você tem que fazer o uso. Você já ganhou um presente? Mulherada, vocês gostam de ganhar presente? Aquele sapato do teu tamanho, da loja que você gosta? Agora, você gosta de ganhar para deixar no guarda-roupa ou para usar? Aquela bolsa também bonitaça, vocês também gostam? Homens, vocês não gareiam ter um carro legal que você sempre quis? Aí vocês conseguem. Vocês vão deixar na garagem? Vocês vão fazer o quê? E por que não faz uso da palavra? O melhor de Deus está aqui. Esse é o teu melhor. Através desse você vai ter bolsa, sapato, carro, o que você quiser. Mas através da palavra você vai ter direito a uma vida eterna. Que dinheiro não compra, amizade não te promove. Nem Facebook. E diz assim, Romanos 12, 2.
Não vos amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer, se você ainda tem uma perspectiva de ser filho de Deus, mas ser meio parecidinho com o mundo, aborta, cancela. Está na hora de você tirar isso do seu pensamento. Que não tem como. Ou você é sal e luz, ou você é treva. Não tem como, eu sempre digo assim, não existe trevas com tequinho de luz e nem luz com tequinho de treva. Isso não existe. Trevas é ausência de luz e luz é ausência de trevas. Então está na hora de você mudar os seus pensamentos. E se você ainda se amolda ao padrão deste mundo, está na hora de você parar. Não se permita ser enganado. Está na hora de você mudar. Mudar de direção. Eu estou te convidando a mudar de direção. Só vive a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quem muda de direção. Você não pode mais viver conforme os padrões desse mundo. Você só está emprestado aqui por uma missão, por um propósito, feito através da sua vida e de um chamado. Mas a tua terra, a tua nação não é aqui, é lá. Você pertence a um outro mundo, querido. Gostando ou não. Ah, pastora, mas se antena. Eu me anteno. Eu vivo temporariamente por aqui. Enquanto vivo, faço o reino expandir. Porque eu falo, a minha eternidade é lá no céu. Vamos lá. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, da sua alma, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ela tem essas 3 qualificações. Pastora, como eu sei? Como eu encontro a vontade de Deus? A partir do momento que você não se amolda mais ao padrão deste mundo. 2, a partir do momento que você renova a sua mente, você vai alimentando a tua mente pela palavra. Quanto mais palavra, menos mundo. Quanto mais mundo, menos palavra. Não tem como, a famosa luz e trevas. Você vai ter que escolher um lado. Ah, pastora, mas sabe, eu sou uma pessoa que eu amo a Deus, eu sou filha de Deus, eu gosto, eu oro, eu adoro. Ah, mas eu tenho que ir lá no sambódromo, né, dar uma sambadinha, porque Deus não se incomoda que eu dê uma sambadinha, né? Ô, irmão, você não é crente, não? Tem crente que assiste lá, o sambódromo, sei lá como que chama isso aí, a escola de samba. Querido, vou ser sincera, não gosta de mim, paciência, não quiser gostar, mas não é de Deus. Não é. Não é, você vê Deus sendo exaltado lá, enaltecido, não é. Eu sou uma pessoa que não tem meio termo, eu falo mesmo, não quiser gostar, paciência. Mas não é de Deus. Está na hora de você escolher para que lado você quer, né? Para que lado você quer se render, se você quer continuar sendo israelita ou se você vai lá se desbandar para os midianitas. Está na hora de você escolher o seu lado. Porque só vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não se amoldar mais com o mundo e se encher mais de palavra. Pastor, e qual que é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Porque minha vida não parece nada bom, nem perfeito e nem agradável. Não é? Gideão estava vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nos teus olhos não estava. Mas nos olhos de Deus, a boa vontade de Deus era libertar aquele povo. A perfeita vontade de Deus era usar a vida de Gideão nessa libertação.
E a agradável vontade de Deus foi ter gareado a vitória para Gideão com apenas poucos soldados. Deus é bom. A vontade de Deus sempre vai ser boa, porque ela vai emanar a natureza de Deus. Então, tudo que Deus faz é bom. O significado de bom é misericordioso. Isso é bom. Está lá. Boa. Volta lá no Romanos 12. Boa. O que é agradável? É tudo aquilo que te gera prazer, alegria. Então, o que é bom, me gera o que é agradável. O que Deus lança sobre promessa como algo bom, porque Ele é bom, então Ele vai lançar uma promessa sobre a vontade dEle, é boa, porque Ele é bom. A gente leu nos versículos, Ele é bom. E a partir do momento que eu começo a renovar a minha mente, eu começo a experimentar, abrir o meu coração, a minha vida para viver o que é bom, automaticamente eu começo a viver o que é agradável. E quando eu vivo o agradável, eu começo a ficar debaixo da vontade perfeita. Eu começo a desfrutar da vontade perfeita de Deus. Que é você desfrutar de uma vida aqui na terra, uma vida conforme os padrões de Deus e debaixo das vitórias que Deus tem te concedido. Até a morte da cruz de Cristo foi bom, perfeito e agradável. Ai, pastora, a morte de Jesus, sim. O amor de Deus, a vontade boa de Deus era salvar a todos. É por amor a mim e a você que Ele deu seu único filho, unigênito, para que morresse por nós. Né? E qual que foi o plano, a vontade perfeita? Pegou o único ser do mundo, sem mancha, sem marca, sem pecado, e fez ele viver como Deus. Ele se abdicou de ser Deus e desceu como homem para viver tudo que eu e você passamos. Mas ele não pecou. Ele continuou puro, branco, imaculado, sem mancha. E o amor dele, o amor do Pai o invadiu. E esse amor de Cristo, ele se permitiu a viver a perfeita vontade de Deus. A morrer numa cruz, levando o meu erro e o teu erro, e levando para o inferno tudo isso, e imputando lá no inferno tudo que era ruim teu ficou lá, porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, como diz parafraseando o que o pastor Luciano fala, o anjo chegou lá, na porta do inferno, e estava lá os capetinhos, lará, 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 lará. Jesus, simbora, hoje é o terceiro dia, simbora, simbora, porque atrás de você vem muita gente, vem muito filho, simbora, porque a promessa continua. E através dessa vontade perfeita, hoje você vive a vontade agradável. Hoje nós vivemos, hoje nós somos justiça de Deus. Nós somos a vontade agradável do Pai. Hoje nós temos direito a viver uma vida prazerosa, com alegria, mesmo em situações adversas. Nós vivemos, o nosso ser, o nosso espírito vive com fé, em alegria, sabendo que toda má situação, ela vai se converter em boa. Viveram 7 anos os israelitas naquela condição. Mas Deus, com a sua vontade boa, perfeita e agradável, mudou a história do povo de Israel, que com poucos soldados, confundiram todo um exército enorme. Eles mesmos estavam se matando entre si. E eles nem muito precisaram fazer. Porque quem foi na frente foi o grande general. Ele deu ordem de guerra e falou, ó, a tua batalha hoje, ela é minha. Mas Gideão estava no campo, ok? Então, se você hoje ainda se acha desqualificado,
arranca essa palavra. Eu falo que palavras ruins, elas chegam. Se você tem o hábito de, a gente sempre fala isso, e a palavra diz que a língua tem poder de vida e morte. Em outro versículo diz que ela tem o poder de incendiar florestas. O poder da tua boca, ele tem um poder de vida e morte, de bênção e maldição, de vitória e derrota. Então, a partir de hoje, pare de ser um Moisés e falar que está gago, que é gago. Pare de falar que Gideão, que você é pequeno, né? E seja intrépido que nem Davi. 1,5 metro já estava lá. Ô gigante! Ó, hoje mesmo, ó, vou acabar com você. Sabe por quê? Ele não via como desqualificado. O desqualificado era o gigante, que era tão grande, era fácil de acertar. Era um alvo muito grande, não tinha como errar. Então, desqualificado era Golias e não Davi. Está na hora de você mudar como você vê toda a situação. Está na hora de você olhar o lado bom das coisas. Se as coisas estão ruins e Deus tem te provido, louve a Deus, Senhor, obrigada. Essa economia do Brasil está terrível, mas eu te louvo porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor vai me ajudar, eu vou viver o melhor dessa terra e nada vai me faltar. Estou fazendo as crianças chorar. Vocês entenderam? A vontade de Deus é boa porque é na própria natureza de Deus. Ela é perfeita porque é o modo que Deus conduz aquilo que Ele quer sobre a sua vida. Então é a vontade perfeita. E ela é agradável porque ela vai trazer a consequência de toda a batalha, de toda a situação difícil. Depois que você vence, você vive a vontade agradável de Deus. Mas o que é necessário, pastora, para eu conhecer a vontade de Deus? Para eu viver, né, as coisas que Deus tem para mim? Por exemplo, eu sei agradar o Luciano, eu sei qual é a vontade do Luciano. Qual é essa vontade, amor? Eu pensei que ele ia falar Coca-Cola, ele falou assim, coçar as costas. Ele ama que eu coce as costas dele. Lembro que no comecinho, quando eu casei com ele, eu tinha tanta raiva de coçar essas costas. Cheguei para minha sogra e falei assim, só não tem uma mãozinha de bambu? Pior que você não sabe, minha sogra tirou uma mãozinha de bambu e falou, eu uso para coçar as costas do pai dele. Falei, de família, essa família pulguenta, e vocês não sabem, Natan é da mesma maneira. A futura esposa tem que ter uma garrinha, mão de águia lá, para ficar queco, queco, queco. É de família essas coisas de pulguento. Não, eu me admirei quando minha sogra, eu falei, ô sogra, não aguento, toda vez, ele pode pedir tanta coisa para mim, só pede para coçar as costas dele. Se não tem algo que só possa me ajudar, um conselho? Ela falou assim, ela pegou assim, levantou uma garrinha de bambu, falou, eu coço as costas do meu marido. Mas essa é a vontade boa, perfeita e agradável do Luciano. E como eu conheço? Porque eu tenho intimidade com Ele, queridos. Você só vai conhecer a vontade do teu pai se você tiver intimidade com teu pai. É só tendo intimidade com Deus que você vai conhecer a vontade de Deus sobre você. É intimidade. Intimidade é relacionamento. Relacionamento é conversar com Deus, ler. Ele tá palpável na sua frente? Deus está... Não. Deus é espírito. Então, ele deixou a própria boca dele falando aqui. Porque ele não ia estar aqui com a gente. Jesus passou um tempo, mas ele subiu. E deixou o Espírito Santo. Aqui está a própria boca de Deus falando. Quer conhecer? Se aproxime, se tenha intimidade com seu pai através da palavra. Converse com ele através de oração. Quer agradá-lo? Quem gosta de agradar quem ama? Eu gosto de agradar Luciano. Eu abro uma Coca-Cola que ninguém... Os olhinhos dele... Clã, 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 clã. Maneirando? Ele falou que está maneirando. Estão abrindo uma coca assim com a mãozinha de bambu.
Aí sim. Mas você está na hora de você também agradar o teu pai. O teu pai te agrada. E como você agrada o teu pai? Você conversa com ele. Você o adora. Ele gosta de ser adorado. Através do louvor. Ai, pastora, eu não tenho voz. Não importa. Ele não vai lá com o diapasão, ficar batendo o diapasão. Para quem não sabe, diapasão. Ô, Igor, fala o que é um diapasão. Instrumentinho. Deus não está com diapasão. Só um minutinho, William. Agora canta em mi. É em mi que eu quero. Deus não está assim, não, filho. Deus ama a tua voz como ela é. Ele tá mais interessado na tua iniciativa de adorá-lo do que propriamente na tua vontade de adorar. Então está na hora de você estreitar o seu relacionamento com Deus. Último versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hebreus 12, 1. Estão comigo? Diz assim, prestem atenção. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos ou desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deixa eu ver se eu acho aqui outra. Pastor, você pode ler a sua versão da King James? Ah, é verdade. Coloca a versão King James. Ok, deixa eu ver. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Estamos rodeados de testemunhas. Todos nós somos testemunhas. Mas que para você busque uma vida íntima com Deus, em sinceridade com Deus, sem se permitir ser desqualificado, sem permitir que o seu ouvido, sua mente seja, seja reservatório de investida do diabo, porque ele é enganador, ele é mentiroso, ele sempre vai falar que você é um desqualificado, que você não presta, que você não serve, que você não é bom. Ele sempre vai te falar isso, e quando você escutar isso dentro de você, repreenda, adore a Deus. Sabe uma coisa legal? Quando isso vem na minha mente, eu dou risada, porque eu sei que eu sou o contrário. Então, o diabo, quando ele fala assim, você não é boa, ele só me lembra que eu sou muito boa. Quando ele fala, você é uma desqualificada, você não sabe pregar, eu falo, nossa, eu devo ser uma dinamite na mão de Deus, para ele se sujeitar, vir na minha mente falar que eu sou uma desqualificada, que ele tem medo que eu me qualifique, ele tem medo que eu pregue, então eu vou pregar. Então está na hora de você desbancar o diabo, cara, está na hora de você tirar dele o poder que ele acha que tem sobre você. Quando ele falar que você é pequena, fala, uau, como eu sou grande. Porque para ele vir até mim, se preocupar e falar que eu sou pequena, que realmente eu sou grande. Vamos lá. 4 passos para que cheguemos a Deus com uma intimidade maior. Portanto, também nós consideramos que estávamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas como estamos. Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Primeiro passo, se desembarace de tudo que te atrapalha. O que te atrapalha? É o diabo soprar no teu ouvido? Quando ele for soprar no teu ouvido, fala assim, olha, capiroto, o lugar mais alto de influência que você tem sobre minha vida é debaixo dos meus pés. Coloca a cabeça aqui, porque eu não tenho tempo, eu preciso amassar logo. Preciso te pisar logo, rapidinho, porque, Deus é um Deus de movimento e pressa. Quando Ele soprar na tua alma quem você é, diga para Ele quem você é. Então está na hora de você se desembaraçar de tudo que te atrapalha, de ter uma vida, uma intimidade com o Pai. 2, segundo passo.
de todo o pecado, em outras versões falam de todo o pecado e peso que nos envolve. É necessário você se desembaraçar de tudo que te atrapalha, para que todo o peso e pecado que te envolve seja diluído, seja dissipado. Porque o preço já foi pago na cruz. Eu não sei porque você ainda faz questão de ou lembrar que pecou, ou continuar na prática. Você é filho de Deus? Então honre o seu pai. Porque o seu pai não peca. E ele não lança sobre você peso. Então se desembarace de tudo que te atrapalha. E se afaste e deixe todo o erro, todo o pecado e todo o peso que te envolve. Terceiro passo. Corramos. Corramos, querido. Você vai lá, se desembaraça de tudo que te atrapalha. Depois você vai lá, sai todo o pecado, todo o peso. Vou ficar aqui. Quando Deus quiser, aí eu faço. Porque quando Deus quiser. Que Deus quiser o quê? Deus quer, quem não quer tu, corre. O reino de Deus, ele é veloz, a palavra diz isso, é movimento. Você já viu algo inerte gerir ou trazer algo que faça você avançar? A palavra de Deus em Romanos diz que nós temos que avançar para o alvo. E o ato de avançar é correr. Um corredor, quando ele tem que avançar o quê? A linha de chegada. Ele vai avançar a linha de chegada assim, ó. É correr. Por isso que vocês veem muita gente às vezes correndo aqui. Isso é um ato profético que eles lançam, eles correm. Porque o reino de Deus é movimento. O reino de Deus não é para os parados, para os mornos, para os mortos. Deus ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou em vida, porque vida há movimento. E há velocidade. Quarto e último ponto. Só aí, já escutei algumas pessoas falar. E corramos com perseverança. Temos que correr com perseverança. Ah, pastora, caiu? Levanta, bate as calças e corre. Caiu de novo? Levanta. Se errou, se arrependa, peça perdão. Amém? Pediu? Corre, persevere. A palavra diz que nós seríamos afligidos. A palavra diz que o diabo anda que nem um leão ao nosso derredor. Ele procura uma pequena brecha, porque ela é o suficiente para ele entrar e fazer uma bagunça total. Então você está suscetível a errar. Mas não é porque você está suscetível que você vai errar. Mas se errar, persevere a voltar no caminho, a avançar, a correr, a se desvencilhar, se desembaraçar de tudo que te atrapalha, de todo o pecado, todo o peso que te envolve. Larga de mão, solta o pecado, sai. Porque quando você tem algo amarrado com você, você não fica pesado? Quem já brincou quando era pequeno? Eu brinquei porque eu tinha muitos irmãos. E a gente tinha uma brincadeira, que às vezes os nossos irmãos, não sei se a Tânia lembra, minha irmã, eles pegavam a mãozinha deles, eles eram menores, os homens eram menores que a gente, e eles seguravam no nosso tornozelo, a gente ficava andando assim, ó. E eles serviam de pano de chão. A gente ficava assim, correndo, e eles assim, brincando. Uma brincadeira boba, mas a gente gostava. Era 6 irmãos, a gente não podia sair de casa para brincar com o vizinho, para brincar com ninguém. Então, a gente inventava, né, Tânia? Brincadeiras, e depois a gente apanhava por elas, né? Mas tá valendo. Apanhamos, mas estamos aqui, não estamos? Firme e forte. Então, eu lembro muito que meus irmãos, eles seguravam no meu tornozelo, e eu ficava empurrando, eles se divertiam. Se machucava tudo nos pisos, nos tacos da minha mãe, ficava tudo arranhado, mas eles gostavam. E hoje, lembrando, trazendo isso à minha memória, eu lembro como eu tinha que fazer força para avançar com um peso amarrado, envolvido no meu corpo.
E assim é o peso e o pecado, e tudo que te atrapalha. Ele te atrapalha de correr, porque você não tem como você se movimentar velozmente, porque você está pesado. Então faça jus de Hebreus. E procure ter uma intimidade com Deus. Se desvencilha de tudo que te atrapalha, de tudo que te envolve, todo o peso, todo o pecado. Corra e persevere. Os dias maus chegam para todos, como eu falei. O que nos muda é como nós, filhos de Deus, vemos toda a má situação. A gente olha já sabendo, a vitória é minha. Cliente te deixou, mas é oportunidade para mais cliente entrar e ele vai voltar. A economia está explodindo. Meu Deus, tudo está explodindo. Mas amém. Porque a economia que eu sigo não é dessa terra, é de Deus. Então, se eu ganho no reino de Deus, vale a 10 mil. Então, vou viver e ainda vai sobrar para o McDonald's. É assim. É assim que você tem que viver. Senão você se esmorece. Senão você fica que nem Gideão. Desqualificado, se achando o menor tribo, o menor dos menores, ou se achando que nem Moisés, um gago, ou se achando que nem Isaías, meus lábios são impuros, não tem como eu fazer o ide. Igreja, acorda. Porque você só vai viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus se você renovar sua mente. Se você se encher da palavra. Porque toda vez que a má situação entrar, você vai dar uma bibliada nessa má situação. E falar, olha, você pode vir. Má situação, você veio. Não ganhei o que eu esperava. Mas tudo bem. Eu vou com esse pouco. Eu vou conseguir vencer e vou ser colocado no muito. Eu vou ser fiel no pouco e no muito Deus vai me colocar. Dá uma bibliada em toda uma situação. Eu dou bibliada. Quando minha alma tenta sucumbir, eu meto Bíblia nela. Porque ela se acalma na hora. Como pode? A alma se acalma e ela se rende à palavra. Amém. Espero que, desejo de todo o meu coração, que você faça uso dessa ministração. E que a partir de hoje você não se menospreze mais. Não se desqualifique. Porque os planos de Deus, os planos que o Senhor tem... Coloca já aí Jeremias 29, acho que é 29:11. Os planos que Deus tem sobre você são os melhores. Oh, lindo. Porquanto somente eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito. Declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não vos causar dor e prejuízo. Planos para que vos dar esperança e um futuro melhor. Como diz o William hoje, contra fatos não há argumento. Está ali, Jeremias 29:11. Outra versão fala, planos de paz e fazer prosperar. Então está aqui. Eu sempre falo, quer contestar, contesta a Deus. Vai, abre a Bíblia na sua madrugada às 3 da manhã e vai contestar a Deus. Mas Deus é bom. E Ele não vai mudar a sua natureza por você. Então se permita a viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é isso que Deus tem para a tua vida.